como é que você resumiria hoje, com a experiência que você tem, com tantos anos de janela e de porta que você tem, o que é que você diria hoje para essa turma nova de psicólogos aí? Tem muita gente que está entrando para fazer psicodrama. O que é que você diria para eles? Olha, eu não sei, não estaria para responder, não saberia como responder isso agora. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o conhecimento humano ele está sempre se expandindo. E eu lembro, quando estava dando uns tempos atrás, eu falei sobre o instinto de plateia. Isso. E aí o Bermudo do meu lado disse: senhor, mas como é que você se saca essas coisas? Eu não sei tira isso. Eu falei, eu trabalhava, entendeu? Então, em dado momento, esse ser instinto de plateia é uma coisa de uma extrema importância. Extrema importância. E o que acontece é o seguinte: as pessoas sempre querem estar. E outra coisa, você já chegou a ler o instinto de plateia? Você não chegou a ler? Não. Sim, senhor. Exatamente. Não é esse Então, aqui? O instinto de plateia. isso mesmo. Então, Eu essa coisa. ouvi o podcast que você mandou e li também esse instinto de plateia. Foi, aliás, graças ao instinto de plateia, a orelha, é que eu fiquei sabendo que você nasceu em Tropiscal, Castanheira de Pera, distrito de Leiria, né? Isso mesmo. E mudou Isso. com 10 meses para o Brasil. É isso mesmo. Eu cheguei com 10 meses aqui. Exatamente. Quer dizer, Eu mais cheguei com brasileiro 10 do que meses. você é impossível, porque só passou, digamos, 9 meses, supondo que a tua mãe teve uma gravidez de 9 meses, você nasceu prematuro ou não? Não, Então, nada. foram 9 meses, mais 10 são 19 meses de Portugal. O resto é tudo Brasil. É isso. Mas esse instinto de Platão, que instinto é esse? Ô, Sueli? Veja o que é. O que acontece é o seguinte: todas as pessoas estão sempre lutando para se apresentar o melhor. Por exemplo, estão fazendo uma construção. Os caras que estão trabalhando sempre têm que mostrar que faz melhor que o outro. Entendeu? É o tempo todo. Então, e aí, ele é tão poderoso, essa coisa, que num dado momento as pessoas precisam entender isso. Vamos pegar agora um exemplo: o Putin. Eu cheguei. Você viu que eu fui lá para a Rússia e você viu ouviu que eu fui para a Rússia tal, lá na cortina do Spot. Ah, sim, certo. Entendeu? Aí o que acontece? E aí eu, na Rússia, eu percebi o seguinte: num dado momento, tinha só se fala dos grandes líderes, né? Agora eu esqueci os nomes, que não ando até aqui, mas foi o São Petersburgo, era Leningrado. Leningrado. Isso, Obrigado, é Leningrado. Leningrado. Depois, quando você vai lá perto da Praça Vermelha, tem um lugar em que está enterrado, que está a múmia de Lenin, entendeu? Certo. Então, aqui você paga uma ingresso, todo de vidro ao redor e tem a múmia. Exatamente, foi embalsamado. Eu vi Você isso. viu isso? Você Eu viu vi isso? isso. Estava na Praça do Kremlin, em Então. Moscou. Então você conhece bem, né? Então Certo, aí não tem depois o Stalin, tem certo. agora o que acontece é o seguinte: o Putin, no dado momento, ele é partido comunista, entendeu? No dado momento. Mas como ele vai ficar para a história? Entendeu? Uma das histórias seria formar as mesmas conquistas da União Soviética, entendeu? No Certo. dado momento. E aí ele começou, inventou de entrar na Ucrânia, que não tinha razão nenhuma. Né? Mas uma coisa que, num dado momento, era se ele conseguisse a Rússia crescer de novo em cima da Ucrânia, ele, de repente, poderia ser igualado ao Estado, aos outros grandes. Certo. A história. Só que, mas veja aí o que é o instinto de café. O cara quer ficar grande. Agora, para isso,
ele pode amassar os outros. Tinha cara os russos que eram obrigados a lutar na Ucrânia, e os caras não queriam ir. E se não fossem nunca ser processados na Rússia. Né? Então, esse é um exemplo típico da ver o que é um instinto de guerra. Tem. No caso, esse livro do Dr. Suero foi publicado primeiro em Portugal pelas edições Afrontamento do Porto, em 1990. Só 13 anos depois é que saiu, em 2003, portanto, no Brasil, pela editora Círculo de Giz. Os textos que eu reproduzo aqui são da edição portuguesa, daí certas diferenças na ortografia. Logo nas primeiras páginas, como epígrafe, o Suero traz 2 versos do jovem Jacó Levi. Mais importante do que a ciência é o seu resultado. Uma resposta provoca 100 perguntas. Mais importante do que a poesia é o seu resultado. Um poema evoca 100 atos heróicos. Isso foi publicado num livreto que o jovem escreveu em Viena ainda e que publicou em alemão num texto que até agora não foi traduzido para o português. Einladung zu einer Begegnung, de 1914, convite para um encontro. E logo no capítulo 2, sobre instinto e plateia, fato e nomenclatura, ele diz o seguinte: a noção de sabedoria cultural e de sabedoria biológica é importante para o entendimento do instinto de plateia, que agora apresentamos ao leitor ou leitora, porque se localiza no intervalo dessas 2 sabedorias, além de conter componentes de um e de outro lado, que nem sempre apresentam limites precisos. E aí o Suero segue. Na realidade, esse instinto é algo fácil de detectar. Imaginemos uma pessoa andar pela rua sozinha. O seu estado psíquico encontra-se de determinada maneira. Se essa pessoa percebe que vem alguém em sentido contrário, o seu estado psíquico muda completamente. Inicia-se de imediato uma série de avaliações do outro, se é homem ou é mulher, se é velho, adulto ou criança, se vem rápida ou lentamente, se tem uma postura ativa imperativa ou, ao contrário, uma atitude passiva relaxada. A este conjunto de avaliações e conforme as respostas, todo o comportamento se altera. Este é, nas suas linhas genéricas, o que chamamos de instinto de plateia. Tá bom para você? Em seguida, ele mostra por onde vai, buscando a história antiga. E ele diz: o homem primitivo, muito provavelmente, reuniu-se com os seus companheiros para estudar ações comuns de caça ou de defesa. E lá vai ele. A plateia humana guarda grandes distinções em relação a essas atividades da inteligência alternativa animal. Em primeiro lugar, não há, no caso específico do homem, apenas a adequação de movimentos e meios para a obtenção de alimentos ou para a sua defesa. As experiências verificadas nas ações de caça e defesa são transmitidas ao grupo, refletidas pelos seus integrantes, memorizadas. Há espectadores e protagonistas. Em primeiro lugar, os caçadores podem ser ensinados, podem ser preparados pelo grupo, pela tribo, com base em informações sobre fatos passados. Os animais não têm esse domínio do tempo. Tá bom para você? E aí, sempre avançando, diz o Suero, a tribo primitiva evoluiu para as organizações sociais que conhecemos. A reunião de caçadores para explicações sobre uma arma ou para definir a estratégia de caça ou de defesa multiplicou-se e especializou-se ao infinito, mas ainda é essencial para a nossa tribo, entre aspas. A base submersa de anfiteatros universitários, sessões de ministérios, reuniões empresariais e comunicação de massa é, substancialmente, a mesma e velha reunião de caçadores. Continua bom para você? E, finalmente, revelando ser conhecedor atento da teoria moreniana, Suero acrescenta, já no capítulo 11 do livro, olha só, observamos aqui, mais uma vez, que o instinto de plateia é a base da definição cultural do indivíduo. A programação genética do ser humano inclui essa capacidade, essa abertura para a observação passiva e para esse jogo de crítica e aplausos que, qualificados, desenvolvem a identidade e a personalidade. Este é um postulado muito importante a nosso ver, que o fundamento da matriz de identidade de que nos fala Moreno
se baseia num instinto, num fator da programação biológica. Será, Sueiro? Como sempre, penso eu, Sérgio, é preciso pensar e agir de maneira crítica. É tudo por hoje.